Foi. Gravar aí. Foi. E aí tem uma visão dos números da empresa, né? Como é que eu tenho minha visão desses números da empresa? Né? Através da contabilidade. Então, eu mostrei aqui para o pessoal, ou quem viu aí o vídeo gravado, mostrei onde é que a gente via algumas coisas, qual a diferença entre patrimônio e resultado. E isso está muito ligado também até com essa discussão que teve hoje aí no grupo aí da questão foi a Ventura que começou, não sei quem começou perguntando sobre carteira, né, sobre ações e tal. Aí Tiana entrando aqui. E aí isso é comum, né? Porque quando a primeira quando você fala que é advogado, todo mundo começa a te perguntar sobre lei. Quando eu falo de tributo, quando todo mundo começa a me perguntar de imposto de renda. Quando o foi mesmo, foi fera. Quando médico, né, o cara fala que é médico, o cara fala, tô sentindo uma dorzinha aqui, sabe o que que é, né? Não tem jeito, você fala de ação, todo mundo vai te perguntar o que que tem que fazer para ganhar dinheiro, né? E a gente aqui que já está, espero que a gente já tenha passado dessa fase e depois de ter estudado aí day trade, está estudando esse day trade de dólar aí, a maioria que está, todo mundo aqui é aluno do Kaique. Quando alguém chega na sala, tá pedindo para você aceitar, tá pedindo para aceitar. Posso tirar essa trava aqui? Acho que tem como tirar, né? Mas tá pedindo sim. A Tiana acabou de pedir aqui, eu aceitei. Deixa eu Eu acho tirar que aqui. se quiser. Deixa eu tirar aqui a... Porque depois eu vou compartilhar aqui a tela. Eu não vou ver quem vai estar pedindo. Beleza, tirei aqui. E aí é que nem essa que a gente está fazendo aqui, do Day 3, né? Que a gente fez gerenciamento de risco, meta, meta de stop, meta de gain. Mas, além de tudo, o porquê, né? Por que que você está fazendo isso? Né? Por que que você está... Quais são os seus objetivos nisso? Então, se você não souber quais são os seus objetivos para montar a sua carteira de ação, não precisa nem começar a ver se você vai fazer uma análise técnica, fundamentalista, ou os dois. Se você não souber isso aí, esse é o básico, né? Se você souber o que que, por que que você está vindo para querer investir em ação. Se for para ganhar dinheiro, né, esquece. Vai dar ruim. Igual no day trade, né? Todo mundo que entra aí no day trade de dólar, de índice, com a ganância aí para ganhar dinheiro, vai dar ruim. Não tem... Ninguém vai te falar qual é a próxima Magalu, você vai colocar lá todas as suas economias e vai multiplicar por 30 em um ano. Entendeu? Isso não vai acontecer. Então, isso que é importante falar sobre isso, né? Assim, ninguém vende máquina de dinheiro, não existe, né? E não vai ter uma ação que você vá conseguir fazer isso. Você precisa diversificar, você precisa, igual eu estava falando aqui na última aula, que eu falei para vocês da empresa, né? Na contabilidade, você divide o que é o patrimônio, o que é resultado. Você precisa fazer a mesma coisa na sua vida pessoal para saber o que você vai alocar em ações, né? Saber o que você tem de resultado, ou seja, suas rendas ativas, né? O seu trabalho, ou o day trade aí que você faz para ter renda ativa, ou um swing trade em ações também, ou um day trade em ações, mais para ter uma renda ativa. E o que você vai fazer com o teu patrimônio, porque o dinheiro tem um valor no tempo. Né? Ele vai desvalorizando. Num cenário de inflação, o dinheiro vai desvalorizando. A gente tem um cenário de inflação diferente de um cenário de deflação. A gente tem um cenário onde os preços tendem a subir no Brasil. Então, se o dinheiro tende a subir, você tem que pegar esse patrimônio que você tem hoje, R$ 100 que você guarda hoje, não vai ter o mesmo poder de compra de R$ 100 daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, você precisa rentabilizar esse patrimônio. O que a gente tinha no Brasil? Um cenário de juros altíssimos. Né? Se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Se eu estiver falando uma coisa muito óbvia, vocês me falam, tá? Mas é porque eu fico preocupado com essas discussões que tem às vezes lá sobre essa questão de ações. Vou lá na site da Receita, do governo, pegar aqui, taxa Selic. Vamos pegar a Selic acumulada, né? Selic acumulada mensalmente. Então, se a gente pega aqui, ó, 2019, 2020, a gente tem 6, 2%, né, de Selic acumulado nos últimos 12 meses, né? Se a gente chega em anos anteriores, Sabia? Rapidinho, com minha espada. Eu não conseguia jogar. se a gente tem aqui os cenários antigos, né, 2013, 14, 15, nem é tão antigo assim, né, mas a gente está falando de Selics acumuladas, ó, num montante muito superior. Então, o que que a gente tinha aqui nessa época? Uma tendência à renda fixa, né? Então, eu tenho um cenário de juros altos, então, por que que eu vou arriscar, né, meu capital no mercado de ações? Já vou deixar a maioria do meu patrimônio em renda fixa. Com isso, né, com essa tendência menor, com a Selic voltando a patamares aí de 2, agora a gente vai voar um pouquinho, mas com a Selic diminuindo, teve toda essa migração. Pessoa jurídica já ia para a Bolsa há muito tempo, né, mas pessoa física começou aí também. E aí isso que é o problema, a gente tem esse boom aí de hoje em dia, né, de o pessoal interessado em saber o que que faz, o que que faz com o dinheiro. Isso, eu tirei a sala de espera lá, Romulo, agora. Deixa eu ver se ainda, como é que tá lá. Eu tirei, o pessoal tá entrando aí direto. Então, a tendência aí é o pessoal sair da renda fixa, e aí renda fixa, né? Eu tenho algumas modalidades, né? Só falando rapidamente aqui, né? Só para, se eu tiver que passar, vocês me falam. Fala, Luciano. Renda fixa e renda variável. Renda fixa, você bota lá o seu dinheiro e a corretora ou o banco vai te falar, ó, eu vou te pagar aqui a Selic do mês, é um pós-fixado. Conforme a Selic aumenta, esse seu dinheiro vai ser rentabilizado, também vai aumentar. A Selic diminuindo, também vai seguir essa tendência. Ou um pré-fixado, ou seja, o pessoal que apostou que a Selic ia diminuir, fez um pré-fixado em renda fixa lá atrás de 7%, ganhou dinheiro, enquanto a Selic diminuía. Ou então você atrela outro índice, um IPCA, né, um índice de inflação. Então, renda fixa tem aí um mercado gigante, tinha um mercado muito maior, né? Hoje em dia estão tentando quebrar a cabeça. Ou mais conhecido aí, que é o Tesouro Direto, você compra título do governo, né? E ele te paga conforme a Selic, dependendo do tempo que você deixa esse dinheiro investido. Pode ser até mais do que a Selic. E aí a renda variável, que começou a ganhar essa atenção das pessoas físicas nos últimos anos, depois da Selic diminuindo, a gente começa a ter esse medo aí, né, que é o pessoal não sabendo o que fazer com o dinheiro, né? O cara tem um dinheiro que ele não sabe se é patrimônio, se é resultado, ele confunde que valor é esse que ele tem e tenta fazer como se fosse uma aposta. Igualzinho a gente, ou a maioria das pessoas quando começa no day trade, né? Acha que aquilo ali você vai fazer uma aposta, vai acertar e vai ganhar um dinheiro. Então, de novo, o pessoal não está aqui, né? Mas sempre fica esse meu medo aí quando tem essa discussão de ações, onde é que o que eu compro, o que eu não compro. Eu sempre fico com medo do que o pessoal não, primeiro você tem que saber o seu objetivo, né? Então, aqui a maioria
tem uma idade média, aí, acho que de menos de 40 anos, né? Então, estamos na fase de aumentar o patrimônio, né? Então, se estamos na fase de aumentar patrimônio, eu entendo que a gente deve alocar muito mais valor em renda variável, do nosso patrimônio, em renda variável, do que em renda fixa, por exemplo. E aí, dentro da renda variável, né, a gente tem uma gama de lugares para alocar esse valor também. Um deles são as ações, né? E dentro dessas ações tem diversos tipos de ações. Ações de, igual a gente falou lá atrás, lá na última aula, ações de especulação, ações de dividendos, né? Exatamente, ações de dividendos, fundos imobiliários, e aí tem vários. Então, fique atento, só que assim, ações de dividendos e fundos imobiliários não é para quem está tentando aumentar o capital, para quem está tentando aumentar patrimônio. Normalmente é para quem já está numa idade mais avançada ou já tem um volume grande de patrimônio que esse valor investido em dividendos e em FIIs, em fundos imobiliários, é para ele colher um dinheiro que ele usa no dia a dia. Dificilmente ele reinveste. Normalmente ele pega essa renda passiva, que ele já está aposentado, já está em outra fase da vida, que ele quer proteger o patrimônio e ter uma renda passiva mensal desses valores. Então, assim, sempre fiquem atentos a essa diferença, assim, sabe? Que assim, você faz a sua divisão de patrimônio, e eu estava falando até com o Murilo outro dia. Normalmente, o que falam é que, eu não sou analista de finanças, né, mas eu sigo isso aí, você pega 100, o número 100 menos a sua idade, e esse valor você deveria ter alocado em renda variável. E dentro da renda variável, você tem que alocar parte também dentro dessas estratégias que você quer, né? Então, assim, hoje a gente tem uma infinidade de ofertas, né? IPO, o Brasil em crise e não para de sair IPO. Então, a gente tem uma infinidade de oferta na Bolsa de Valores. E que eu falei, o pessoal está perguntando de carteira, etc. Cara, o que não falta é lugar para você ver carteira, né? Que é XP, qualquer lugar você vai lá, você vai encontrar carteira, vai encontrar fundos, vai encontrar de tudo para você investir, de agressivo, moderada, visionário. Os caras inventam de tudo aqui, destemida, né? Energética. Então você encontra carteira que você vai aqui, ó, confira carteiras recomendadas, Bendorf, Eleven, Small Caps. Vai estar aqui uma série de ações para você comprar. Aí, ó. Aqui, ó, pega o seu patrimônio, que você vai investir em renda variável em Small Caps. Vamos supor que você faça 70% do seu patrimônio em renda variável, 30% desses 70%, 30% dos 70% você investe em Small Caps. Aí, desses 30%, você vai investir 15% em ABCB, 10% em Camil, e assim vai. Então, você vai fazendo esses rankings, né? Então, assim, não tem ação, achar ETF, achar tudo, você acha. Mas se você antes não souber o que qual é o seu objetivo com essa carteira, o que você quer com esse valor, quando você quer pegar esse dinheiro, até quanto tempo você quer deixar investido, quando que você vai precisar para pagar uma dívida, se você está endividado, você deveria investir ou deveria pagar a dívida. Então, toda essa questão, antes de fazer uma análise fundamentalista, análise técnica, né, você precisa ver, senão alguém vai te vender alguma coisa vai te vender uma ideia ou te vender alguma coisa que não deveria, né? Que você vai acabar caindo, talvez não no conto, às vezes até se dê bem, mas não vai estar ligado ao seu objetivo. Você vai investir um dinheiro que você não pode perder 50% daquele dinheiro, por exemplo. Você vai dar entrada em algum imóvel, sei lá. Você não pode perder 50% daquele dinheiro de jeito nenhum. Então, aí você entra numa carteira de small caps, por exemplo. Que small caps, normalmente você entra, você perde 30% para ganhar 200%, 300%, 900%. Então, assim, se você não está alinhado com essa estratégia, alguém vai chegar e vai te falar, pô, compra Oi lá. E você não vai ter ideia do que você está fazendo, né?
Então, sempre fico preocupado com esse... Não sei se vocês já viram um filme chamado... O Lobo de Wall Street, todo mundo já viu, né? Que quando ele tem aquela cena que ele vende pro cara, que todo mundo ficou olhando, né? E que ele vende uma açãozinha lá. Mas vocês já viram um filme chamado O Primeiro Milhão? É um filme antigo também. Que tem uma cena aí, 2900, Lobo de Wall Street ou O Primeiro Milhão? Eu lembro do Van Diesel faz esse vídeo novinho, né? Do Primeiro Milhão. Não sei se vocês já viram. O cara tinha um cassino ilegal. Acho que você... Ele tinha um cassino ilegal e depois o pai dele é juiz federal e depois ele vai ser corretor, né? Numa corretora 171, né? Mas o que mostra lá? Muita coisa que acontece hoje com o Instagram, YouTube, né? O cara não precisa mais te ligar para telefone, né? Ele bota uma propaganda aqui e te capta o quê? Na ganância. Então, toda vez que você for perguntar de carteira de ação, etc., tem que estar ligado no seu objetivo. Porque se você cair na lábia aí do cara que atingiu a tua ganância, você vai fazer merda com dinheiro, né? Deixa eu ver se tem uma cena clássica aqui desse. Deixa eu ver se eu acho que desse Primeiro Milhão, que é o Van Diesel vendendo uma ação para um médico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cena. Bota a cena, gente. Cena. Ah, tem essa aqui que o cara vende pro pai de família lá, mas essa aqui, ó, não sei se vocês já viram aqui. Deixa eu ver, 2 minutos, ó, vale a pena. E aí? Aí o médico tá na linha para comprar ação. E o cara mentindo pra caceta. Teve uma vez que E é isso aí que a gente vê todo dia, só que agora é novo, né? No YouTube, né? Vendendo no YouTube, curso, o que for, né? Mas qual é a ação do ano, etc. Mas é isso, quando pegou na ganância do cara, já era. Então, se o cara não sabe qual é o objetivo dele, o que ele vai fazer, nem adianta fazer análise fundamentalista, análise técnica, o que for, que o cara vai comprar qualquer merda, né? Exatamente, agora é arrasta para cima. O cara fala assim, porra, esse cara aqui nem conhece quem é, né? Tu vê, o cara falou que era filho do dono lá, ele não é porra nenhuma, né? O cara fala aqui, eu tenho um carrão, eu tenho um Porsche. O cara, quem te disse que o cara tem esse carro mesmo, né? Quem disse que ele faz aqueles trades todo dia, né?
Então é foda. É foda. Fala, Vênia, você tinha falado aqui? Te interrompi aqui na hora aqui. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar aí. Pode abrir o microfone e falar. E aí depois, quando você... ou o cara começa a tomar fumo, ou já está numa maturidade melhor aqui nessa questão de ações, aí o cara fala, pô, não, beleza, eu preciso partir para uma análise, né, para escolher uma empresa que tenha bons fundamentos, que ela pode estar até mal das pernas, mas se ela tiver bons fundamentos, ok. Porque o que a gente precisa né, numa análise fundamentalista aqui, né? O principal é achar... Aqui eu não vou conseguir... eu consigo pela ferramenta do Zoom, né? Deixa eu pegar aqui. O que a gente quer é achar... Cadê o draw? O que a gente quer é achar uma ação que tenha lucro para cima e o preço para baixo. Essa é a melhor coisa, né? Achar uma ação que tem o lucro líquido subindo na demonstração financeira, na contabilidade, na vida real, e por alguma panicada do mercado, ou que o mercado não se conscientizou daquela empresa, qual a importância dela econômica, o preço da ação está caindo, ou está abaixo, né? Então, assim, essa é a galinha dos ovos de ouro aqui da análise fundamentalista. Agora, quanto tempo que vai demorar para o preço da ação chegar no lucro dela, aí é que é a parada. Por isso que você tem que estar alinhado com seus objetivos, né? Tem que estar alinhado com essa ação aqui. Você está usando para quê? Né? É para fins previdenciários, para value investing, para fazer swing trade, para fazer day trade, né? Depende, aí vai depender do seu objetivo para saber quando largar essa ação, até quando você vai esperar. Ou esperar ela chegar um pouco aqui mais acima, você quer alguma coisa de curto prazo, para poder vender ela curta aqui, em vez de esperar comprar aqui e esperar 10 anos para ela chegar aqui, por exemplo. Então essa é a parada. Ou então, quando você compra aqui, você tem que lembrar que ela vai subir até aqui e uma galera uma galera vai vender e ela vai descer de novo. Só que sabendo os fundamentos, o pessoal vai comprar aqui de novo. E ela vai subir mais um pouquinho. E o pessoal que fez swing trade ou que não vai esperar, vai largar ela um pouquinho. Entendeu? Então, assim, é essa panicada do mercado aqui que você só vai resistir, se você colocar dinheiro suficiente que você consegue perder, e 2, se você tiver muita certeza da análise que você fez, tanto fundamentalista quanto técnica, tá? Daquela empresa, beleza? Toda vez que vocês virem um preço da ação que sobe assim, né? Vamos botar um gráfico aqui, né? Toda vez que vocês veem uma ação que sobe assim, vocês têm que observar o que está acontecendo aqui. Lembra o fundo desse cara que morreu semana passada, do Benioff, né? Me fugiu o sobrenome dele. Que era o cara da Nasdaq, tudo, fundou a Nasdaq. Tá? O cara tinha um fundo que ele não fazia um trade por 15 anos, assim, que ele nunca mais tinha feito um trade. Assim, o fundo era pirâmide. Então, assim, o cara tinha um fundo que crescia 500% ao longo do tempo. Não. Né? Oi? Aqui, ó. Que crescia aí 500... Madoff, isso aí, valeu. Crescia aí 500% de rentabilidade em linha reta. O cara não tinha, né? Não fazia assim, né? Não ia assim, não descia. Né? O cara era só linha reta. Assim. Você vê uma ação, né? Uma ação não vai ter, mas um fundo que investe em ações e que tem essa linha reta aqui, né? Isso aqui é uma linha de pirâmide, né? Para você ver se aquele negócio
ou se aquele fundo é uma pirâmide, provavelmente essa linha é reta. Então tem que tomar cuidado com essas coisas também quando se faz esse tipo de análise. Beleza? Me alonguei demais aí para falar isso, mas é que eu fico preocupado. Então pensem sempre nisso, em botar dinheiro lá para fora, normalmente é proteção de capital, né? Então assim, se você for aumentar o seu capital, você tem que privilegiar onde você consegue ganhar dinheiro, onde especular. O Brasil é muito bom para ganhar dinheiro, né? Para especular. Então aí, se ganhei um dinheiro bom que eu quero realizar aqui no Brasil. E aí depois eu quero proteger esse patrimônio, porque depois eu quero, sei lá, ir lá para fora fazer um intercâmbio. Aí faz sentido, você pega esse dinheiro, realiza, bota lá para fora, né? Dolariza isso, porque você vai gastar em dólar daqui a alguns anos. Então vale a pena. Lá fora não vai subir igual a Bolsa do Brasil, né? Então é mais proteção de capital, de patrimônio, do que aumentar a capital. Então sempre não peguem o ativo e tentem adequar os seus objetivos. Peguem os seus objetivos e tentem adequar os ativos. Isso faz muita parte dessa análise fundamentalista. Adeque os ativos de acordo com os seus objetivos e não ao contrário. Beleza? Tranquilo até aí? Sei que são umas coisas meio óbvias assim, mas é porque fala uma preocupação aí. Deixa eu botar aqui. E aí, continuando aqui que a gente falou, eu vou passar para vocês aqui. Depois eu passo até os slides, só vou dar uma melhorada neles aqui. Só passar para vocês uma parte de mais aulas que eu dou aqui, dos índices em si, para analisar os ativos. Tá? Cadê as ferramentas daqui? Aqui tem uma parte de contabilidade, que a gente já falou bastante aqui, mas depois a gente pode até passa aqui para vocês estudarem também, mas sempre é bom, né? Mas o que eu quero passar para vocês? Essa parte aqui, ó. Não vou ficar me alongando muito não, é mais participativa, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, etc., vocês perguntem. Vocês não estão vendo essa tela. Deixa eu botar na tela principal. Estão conseguindo ver daí, né? A apresentação. Beleza. E aí, o que são aqueles índices, né, que a gente costuma ver, que eu falei para vocês, é legal aprender a fazer o cálculo, assim, mas eu mostrei para vocês infinidade de sites, vocês até conheciam outros, que mostrava, né, mostrava os cálculos já prontos, né? Então, é legal para você aprender isso aqui, para você aprender a interpretar o cálculo, e não para fazer o cálculo em si, tá? O que a gente tem aqui nos índices, né? Para analisar essas demonstrações contábeis e tentar fazer essa análise do ativo. Tá? Que aqui, né, tem um conceito, a atividade de extrair informações, ou seja, você conseguir ler a informação que aquele índice está te dando. Tá? Igual a gente estava falando na aula passada, o pessoal ficava perguntando quando eu falei que a ação estava negociando a 5 vezes EBITDA, podia chegar a 50 vezes EBITDA. Isso aqui, os índices é que dizem isso. Tá? Eles são divididos, tem uma infinidade de índices, mas eles estão aqui divididos em índices de liquidez, índices de endividamento e índices de rentabilidade. Tá? Isso aqui, o índice de liquidez tem muito... Falei, Iago. Iago falou que tem uma dúvida. Você vai escrever ou vai falar? Vou falar aqui, Felipe. Opa, fala aí. Acho que é até um pouco fora do assunto que você está falando agora, né? Uhum. Mas
No caso, é porque eu não achei nenhuma corretora assim que eu me identifique e que eu conheça de confiança, né, Uhum, para poder abrir uma conta e como que seria a alocação de valores para mudar do real para o dólar, esse tipo uhum. de dúvida aí. Não, legal. Assim, o que, além do conhecimento contábil, né, para investir em mercado financeiro, eu no início eu assinei casas de research para aprender, né? Eu fui ver uma casa de research, o pessoal que conhecia, eu mesmo atendia casas de research, né, porque eram meus clientes, o pessoal da Fatorial Investimentos, que é da XP, que por acaso era cliente meu do escritório. E aí eu falei, eu vou investir, mas eu quero eu também quero aprender, na verdade, né? E aí não sou analista de investimentos, obviamente, né? E eu falo para eles, né, vocês me pagam fazer um imposto de renda, eu pago vocês para fazer uma análise financeira, mas eu também quero entender, né? Assim como vocês me fazem perguntas técnicas sobre imposto para entender um pouco. E aí eu procurei estudar o que que era, né? O que que era o que que era um COI, por que que o cara do banco tentava me vender um BDR, entendeu? Então, assim, acho que isso é interessante, você achar uma corretora, que é difícil, mas achar uma corretora que consiga te ensinar e não te empurrar o que você precisou fazer essa carteira. Mas, assim, basicamente, o que que a corretora tenta fazer? Ela tenta terceirizar a sua carteira. Por quê? Até para ela não ficar com isso não ficar com essa responsabilidade. Então, o que que ela vai te indicar? Ela vai te indicar para você investir em ações através de fundos de investimento. Então, você vai lá aí tem zilhões de fundos de investimento, né? Brasil Capital, Leblon, IP Capital, Porrada Verde, muitos que o cara é um gestor, você vai pagar para o cara de 10 a 20% de taxa de administração por ano para ele gerir a tua carteira. E ele vai te mostrar como é que ele faz isso, né? Ele fala assim, ó, eu vou investir no fundo, aqui é o seguinte, 20% é ação, são em ações do Brasil, 10% são ações lá fora, 15% é em multimercados, ou 25% em multimercados, 40% é em renda fixa, e 5% é ouro, e agora os caras estão botando até 1% de cripto, né? Ou dólar, etc. Então o cara vai tentar te mostrar, vai tentar fazer você ir para um fundo, né? É legal para você aprender também, mas você gerir a sua própria carteira é aquilo, é estudo, igual você está estudando aí, acho que do dólar, né? Mas talvez seja legal, se você quiser gerir de forma ativa a sua carteira, assinar mesmo uma casa de research no começo. Agora, tem várias aí legais, tem a Nord que eu gosto, que é o Bruce, que eu gosto pra caceta. Sempre acompanho, não assino, mas sempre acompanho ele. Tem o pessoal da Suno, da Empíricos. É só você pegar algo que você se identifique, entendeu? E, de novo, saber o seu objetivo. Por exemplo, eu quero, igual você falou, eu quero dolarizar uma parte da minha carteira. Beleza, por que você quer dolarizar a sua carteira? Você precisa de proteção do seu capital? Vou dar um exemplo concreto, tá? Por exemplo, eu tenho boa parte de capital, mas de patrimônio lá fora, porque meu irmão mora no Canadá e minhas filhas um dia vão estudar no Canadá, vão passar alguns anos estudando lá. Então, já dolarizo hoje algumas coisas, porque hoje vai ficar mais barato do que se eu pagar lá na frente. Então, eu tento e esse valor que eu estou tentando botar lá para fora é para rentabilizar de uma forma para elas usarem lá no futuro, tá? Então, se tem um objetivo, né? Eu quero fazer uma carteira previdenciária que, para quê? Para daqui a 10 anos, minhas filhas e seus filhos, etc., sacarem para alguma coisa. Ação especulativa, vou aqui no Brasil procurar empresas que estão baratas e que eu vou ganhar vou realizar um dinheiro aqui é igual a gente faz no dia a dia, né? Do day trade aí, por exemplo, do dólar. Tá? Então, sempre pensa no seu objetivo, tá? Mas assim, se você tá assim, cara, tô no zero, não faço ideia, eu iria atrás de um assessor financeiro mesmo. Tá?
Acho que é muito, mas que algum tem a pegada de educacional, de te ajudar a entender o que é cada coisa. Ah, entendi, Felipe. É que Sacou? no caso eu estava pensando em alocar aqui nas ações brasileiras mesmo. Eu estava até Uhum. pensando. Aí eu vi hoje o pessoal conversando, eu falei, caramba. E por um lado eles têm razão, né? Porque, pô, do jeito que o Brasil tá caminhando aí nesses últimos tempos aí, pra gente que já tá no mercado financeiro, dar uma estudada um pouco do Uhum. mercado lá de fora e alocar lá para fora, né? Com certeza, assim, pensa que os Estados Unidos é a impressora de dinheiro do mundo, né? Então, assim, a gente já teve diversas tentativas de diminuir a força do dólar e até hoje não, nem com essa pandemia conseguiu, né? Diminuiu um pouco, mas nem isso conseguiu. O pessoal aumentando reserva de ouro para tentar tirar a força do dólar. Mas, assim, pensa que a economia dos caras é praticamente a economia mundial, né? Então, assim, você poder dolarizar os seus investimentos é ótimo. Tem algum momento para fazer isso? Não, sempre, dificilmente você vai achar. O dólar sempre vai estar caro, né? Tirando essas épocas de ouro e do início do plano real, normalmente o dólar vai estar caro. Eu lembro de ir para os Estados Unidos e falar assim, cara, o dólar está caro, 2,30. E agora? Agora que não dá mesmo. Exatamente. Tá foda, assim, mas assim, mas tenha sempre um objetivo, porque assim, por exemplo, eu te falo porque eu conheço americanos que investem na bolsa aqui do Brasil. Eu tenho um pessoal, um paquistanês amigo meu que tem green card, já morou nos Estados Unidos, tem negócio nos Estados Unidos, ele investe na bolsa aqui no Brasil. Por quê? Porque a sua carteira especulativa no Brasil é ótima para ganhar dinheiro. Você tem ótimas perspectivas de crescimento de algumas empresas assim, que vai multiplicar o seu patrimônio. Pensa que numa gestão ativa de carteira, você pode fazer 20% de rentabilidade no ano. É coisa pra caceta isso aí. 20% ao ano do que você investiu é muita coisa. Isso nem você vai bater o Ibovespa, vai dobrar o Ibovespa do ano, entendeu? Então, assim, mas assim, dolarizar, pensa que dolarizar, ou você vai ter um objetivo para fazer com esse dinheiro, ou você quer proteger o patrimônio, porque dificilmente depois você vai repatriar esse valor para fazer alguma coisa em real. Quando você manda em dólar, é para depois você usar em dólar. Sacou? Certo, entendi. Ah, era mais mesmo para proteção mesmo. Uhum. É isso, para Que eu tá... proteção, ótimo. Falar assim, pô, eu vou proteger, sei lá, tô com dinheiro para comprar um apartamento agora. Tô achando que tá caro o mercado imobiliário, por exemplo. Caraca, manda esse dinheiro lá para fora em dólar. Entendeu? Quando você precisar depois, você compra lá fora, tá? Um amigo meu, amigo não, mas conhecido, né? Corretor lá em Orlando, falou que não tem casa mais para vender lá em Orlando. O pessoal tentando, tá aportando lá para fora, em vez de comprar ação, tá comprando tijolo mesmo. A Nayane aqui, Felipe, boa noite. Tem algo que seja focado em financiar estudos fora, igual exemplo? Não, não tem não, porque eu sei quanto é que eu vou ter que pagar lá, quando elas forem para lá. Então eu vou aos pouquinhos mandando. Uma tem 8 e outra tem 2 anos ainda. Então, assim, tenho muito tempo para aportar ainda. A que tem 8, ela vai para lá pela primeira vez para estudar, né? Com 15, eu acho, 15, 16. E depois volta com 18. Espero que fique morando lá um tempo. Mas essa é a ideia. Como eu vou gastar em dólar lá na frente, eu estou comprando agora, já estou fazendo agora, enquanto estou podendo mandar umas reservas. Meu irmão faz medicina, ele já pensa em financiar estadia. É isso aí, cara. Ele já pode aportar lá, faz uns ETFzinhos, ou até comprar ação mesmo lá fora. Que você vai estar pagando dólares de hoje, você tá para pagar lá na frente. Então, no cenário inflacionário, certamente o teu poder de compra vai aumentar. Você comprando esse dólar agora, quando você for usar quando ele for usar lá na frente. Entendeu? E igual o Iago falou, né? Realmente, assim, falando de termos Ô, Miriam, chegou? Ah, não. Brasil, né? Esse ano já foi, esse ano acabou já, né? Não vai acontecer nada esse ano. Ano que vem
eleições, só vai acontecer merda, né? O pessoal vai estourar o orçamento, o pessoal vai furar teto. E aí, dependendo de quem ganhar, a gente recomeça o jogo em 2023. Né? A gente vê o que vai acontecer em 2023. Mas, assim, para fins econômicos, não vai passar mais reforma nenhuma, certamente. E já foi mais 4 anos. Ciclos econômicos da Bolsa de Valores, né? E ciclos econômicos do Brasil, né? E você vê a tendência da Bolsa, normalmente de 4 em 4 anos, né? Que é do período do ciclo econômico, né? Quem que vai entrar no poder e qual vai ser como é que fala? Qual vai ser o plano econômico, né? Esqueci o termo agora. Mas qual que vai ser a tendência aí? Qual vai ser a tendência econômica? Beleza? Você vê, mesmo com todo esse problema que a gente teve de pandemia, etc., a gente bateu recorde de novo de arrecadação em março, de tributos. Então, assim, enquanto não for resolvido o ralo que tem lá em Brasília, o ralo de dinheiro que tem lá em Brasília, não vai adiantar. Pode aumentar imposto, pode aumentar o que for, que não vai chegar em nada. A gente não vai pagar essa dívida nunca. Né? E é isso que o investidor lá fora vê. Só que, ao mesmo tempo, o investidor lá fora vê que tem muita oportunidade de ganhar dinheiro aqui no Brasil. Então, ele fica nessa dicotomia. Ele fala, caralho, eu não vou botar meu dinheiro na Argentina, não vou botar meu dinheiro em XY lugar. O Brasil é um lugar muito visado. Tem muita oportunidade aqui. Eles trazem para cá porque, pô, o poder de compra deles é bem acima do nosso, né? Então, para Exatamente. eles, pô, para eles é bem mais em conta investir aqui do que propriamente no país dele, né? Não, com certeza. Sim, o que eu atendi esse ano aí de gringo vindo comprar até imóveis. O cara queria comprar imóveis aqui no Brasil, porque o dinheiro estava rendendo 6 vezes, né? O inglês lá o dinheiro estava rendendo quase 7 vezes o real. Então o cara vem, quer comprar empresa, outro veio e falou, não, estou com dinheiro, quero comprar uma empresa. Não, tá, que segmento você está procurando? Qualquer um. Eu Não só quero tinha comprar nem. algum ativo. É, os caras querem vir aqui com dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, semana passada eu fiz mais uma saída de uma empresa gringa para fora. Então, já foi embora mais uma. Então, não tem muito... É foda. Beleza aí? Tranquilo? Então, Beleza. voltando aqui pro... Não te respondi... Não tem uma pergunta certa, né? Porque tu perguntou, né, cara? Mas é foda. Mas deu para Não, dar mas uma deu, clareada, pelo menos, né? clareou, deu para ter uma Então, base. mas o que eu falo, o problema é que a gente lê aquilo ali, que as pessoas estão fazendo, isso traz ansiedade do caralho, né? Que você fala, caralho, será que eu estou fazendo errado? Mas é porque cada um vai estar num objetivo e, obviamente, isso aí também, né, vai estar num grau, num momento diferente da vida, né? Mas independente disso, do diferente etapa, estágio da vida, foca na questão do objetivo, né? Que aí você vai conseguir orientar certinho o que você precisa investir. Que é isso, começando agora, pensando no longo prazo, entendeu? No fundamento do investimento. Não só no fundamento do ativo, mas a análise fundamentalista fala do objetivo também. Então, aqui nessa questão das análises, né, a gente está falando que também, além do cálculo dos índices, o cálculo dos índices vai orientar a gente também nessa análise horizontal e vertical do balanço, que a gente vai ver a série histórica ou a composição do patrimônio. O que isso tem a ver? Tem a ver com uma técnica que a gente usa. Aqui eu botei cuidados, né, na aplicação do índice, né, que é, normalmente os índices, sem comparação, os índices em si não permitem uma avaliação adequada do desempenho da empresa, que eu falei também na segunda. Né? Não adianta, beleza, VEG comercializa 48 vezes EBITDA, beleza. O que isso tem a ver, né? Não, se você comparar com as concorrentes dela, ela está negociando um valor acima, talvez ela não tenha tanto poder de crescimento ainda. Então, sempre comparando as empresas, né? Porque o índice só em si não fala nada.
E a comparação pode ser por períodos, regiões, segmentos de negócio, né? E aí, principalmente, a gente vê muito isso. A gente vê, na verdade, por etapas. A gente compara por períodos, por regiões, depende muito, mas por períodos e por segmentos de negócio, tá? Nayane, qual a diferença de ROI e ROIC? Questão de valores. Na aula passada você falou sobre uma porcentagem de EV e EBITDA, que valeria a pena investir em crescimento. ROI e ROIC é retorno sobre ativo e retorno sobre investimento, tá? Que é isso aqui. Eu vou avançar aqui para você dar uma olhada. ROI e ROIC é isso aqui. Retorno sobre investimento, né? É obtido pela divisão do lucro líquido pelo ativo total. Então, eu vejo quanto de lucro eu tive no ano versus quanto de ativo que eu terminei no ano. Então, ativo, lembre-se, bens e direitos, né? Recursos controlados que eu vou ter um benefício econômico futuro, na questão contábil. Então, quando eu faço essa divisão do lucro líquido pelo ativo, eu vejo quanto que a empresa precisou ou gerar ativos ou sacrificar ativos para obter lucro. Tá? Ou, por exemplo, o que é um ativo para uma empresa de petróleo? Uma plataforma de petróleo. Então, eu consigo ver assim, quanto ela aumentou o imobilizado dela lá na plataforma de petróleo para obter quanto de lucro, né? E aí eu comparo o segmento e comparo um ano com o outro, normalmente. Né? Aí eu vou mostrar como é que isso é na prática, tá? Mas você faz essa comparação para ver se aumentou ou diminuiu. E o retorno sobre o PL, né, que é esse retorno que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? A obrigação com o sócio. Quanto que os sócios aportou naquela empresa. Então, isso é levado muito em conta, porque você imagina, vamos supor essa questão que eu falei, né, do cara que falou que queria comprar uma empresa, qualquer uma, mas se eu apresento para ele, por exemplo, uma empresa que tem um retorno sobre PL, né, retorno sobre o investimento que ele vai fazer na empresa, retorno sobre PL, por exemplo, menor que 6%, menor que 5%, ele vai falar, porra, por que eu não boto então numa renda fixa no Brasil, que no final do ano tá dizendo que vai ter que vai chegar a Selic aí a 5, 6%, né? Por que eu vou investir numa empresa que tem muito mais risco do que isso? Então, esse é o pensamento que também a gente deve ter quando vai investir numa ação. Sabe, pô, por que você, sócio dessa empresa, vai investir se o retorno é menor, o retorno sobre o investimento dele é menor do que se eu deixar numa renda fixa, por exemplo. Se eu deixar em outro investimento, né? Então, essa é a comparação. E isso existe muito. Se quando um fundo de investimento vai comprar uma parte de uma empresa, ele vê isso aqui, ele vê quanto é que de retorno que está dando a empresa em forma de lucro do que ele deixa de capital naquela empresa, de quanto que ele está, o cuja oportunidade do valor que ele aportou de capital naquela empresa. Beleza? Então, é uma média, o quanto de crescimento em forma de lucro a empresa está tendo por ano do que foi investido em PL ou que foi investido em ativos. Beleza? Esse é o ROI e ROIC. O EV/EBITDA tem a ver com o lucro da empresa. Tá? O EBITDA é aquele lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização, ou seja, é o lucro operacional da empresa. Então, quando eu falo em EV/EBITDA, eu falo assim, fala em lucro. Lembra aquele gráfico que eu fiz, né? O lucro aumenta e o preço da ação está para baixo. Então, quando a gente acha um EV/EBITDA baixo, você vê lá aquele exemplo que eu dei da PetroRio, né? Estava negociando ano passado a 7 vezes EBITDA, esse ano a 9 vezes EBITDA, e o preço da ação não acompanhava esse crescimento em lucro da empresa. O preço da ação não está tão baixo assim, né? Está normal, mas está abaixo do crescimento dele de lucro. Então, você vai olhar e falar, cara, uma empresa dessa pode chegar a negociar até 50 vezes EBITDA, está negociando a 9, pô, essa empresa tem que comprar. A empresa não tem dívida. Aí é óbvio que tem outras, não é só o índice, né? O índice é só mais um gatilho de entrada, né? Igual a gente vê os milhões de gatilhos do fluxo, do candle na questão do dólar, do mini dólar. Mas é mais uma evidência, mais um fundamento para você considerar na hora de botar o seu dinheiro naquela ação. Tá?
Beleza, Nayane? Foi? Não sei se era exatamente isso que você queria perguntar. Opa! O que saiu? Como é que eu fiz merda aqui? Beleza até aí, gente? Mais alguma dúvida? Se tiver teórico demais, alguma coisa assim, cara, também avisa aí. Atenção deixar um negócio mais participativo, mais te perguntando mesmo. E a gente não tem nenhum problema, não precisa terminar hoje também, né? Vai terminar outro dia. E aqui, de novo, e pô, você viu, eu escrevi esse slide já tem tempo e olha, cada vez é mais atual. Também é necessário levar em consideração circunstâncias econômicas, a conjuntura externa, crises, etc. Então, você vê lá, você tinha uma ação linda da BR Malls, por exemplo, no início de 2020. Você fez o ROI, você fez o ROIC, você fez EV versus EBITDA, da empresa extremamente agressiva, é uma empresa muito boa, cresce, compra milhões de shopping todo dia, todo ano, aumenta pra caramba o portfólio deles, diminui custo, que nem uma financeira, e você fala, pô, vou comprar essa ação, tá tudo bonito, né? Vou comprar, portei. E aí vem uma notícia aqui na China, tá vindo um vírus que tá tendo lockdown. Em novembro, dezembro. E aí em dezembro, janeiro, chega na Itália. E depois na Espanha. Pô, cara, uma hora você vai chegar aqui, nesse lockdown, né? E aí o que acontece? Você faz uma análise pela conjuntura externa. Você fala, cara, se chegar esse lockdown aqui no Brasil, o shopping vai fechar. BR Malls, mas administradora de shopping. A receita dela vai do crescimento de lucro, né, de receita todo mês para zero, né? E aí o que você faz? Você segura, você sai da ação, porque tem uma conjuntura externa dizendo, né, que é para sair algum fundamento que diz ali que talvez você vai ter uma perda, né? É difícil, né, quando começa a ter pânico assim no mercado, mas às vezes você ter essa visão do fundamento, você sai antes de quando todo mundo começa a vender a ação e o negócio começa a cair vertiginosamente, né? Então, talvez algumas pessoas saíram em janeiro de 2020 bem antes de diminuir. Mas, assim, não saí. Fiquei lá na ação da BR Malls. Caiu 50%. Beleza. Tem bons fundamentos? Tem. Alguma hora esse lockdown vai passar? Vai. Você precisa desse dinheiro agora? Não. Então, deixa lá. Tem ótimos fundamentos para crescer. Depois voltou 80%. Então, assim, e está indo, né? Mas não está indo num ritmo expressivo, por quê? Porque a gente está, enquanto não for todo mundo vacinado, a tendência é de termos lockdowns cíclicos, né? Então, provavelmente ela vai sofrer com essa questão cíclica também. Beleza? A análise horizontal vou mostrar aqui para vocês, direto no balanço, para ter uma ideia. Esse aqui é um exemplo de balanço que eu mostrei para vocês, de balanço patrimonial, né? Primeiro o ativo. Então tem aqui ativo circulante, não circulante, aí dividido entre disponibilidades, estoques, clientes, investimentos, mobilizado, intangível. Ano de 2007, variação do ano. Ano de 2008, análise vertical do ano. 2008, análise vertical de 2008 e análise horizontal. O que é isso aqui? Às vezes você vai ver uma confusão desses números em alguns releases. O que isso quer dizer? Análise vertical quer dizer parte sobre tudo. Tá? Então, o que isso quer dizer, 71,91%? Que 1.960.000 da conta do circulante equivale a 71% do total do ativo. Só isso, parte sobre tudo. Tá? Para você ver, analisar
o que é mais importante. Assim, o que é mais importante nesse balanço para analisar? A conta de cliente, que equivale a 38%, e a conta de mobilizado, que equivale a 25% do total, por exemplo. A análise horizontal é algo que a gente na auditoria faz muito também. Para quê? Para ver quais foram as maiores variações de um ano para outro. Então, o que é análise horizontal? O que é esse 24%? Menos 24%. É a variação de 2008 para 2007, de um ano para outro, de um período para outro. Então, de 2007 era 34 mil, 2008 era 26, ele variou a diferença disso aqui, que foi, ele diminuiu em 24% essa conta. Então, às vezes você faz, às vezes não, faço muito análise de variação, análise horizontal, para saber o que eu tenho que olhar. Ainda mais em empresas que eu já estou acostumado a olhar a demonstração financeira, e eu quero olhar só o que mudou. E lembre-se, o que mudou, o pessoal vai botar, a administração vai botar no release, vai botar na nota da administração, mas eles vão botar o que você quer ler. Mas se você quiser realmente saber o que aconteceu, você vai ter que fazer essa variação aqui para saber o que você vai ter que olhar de novidade que aconteceu, quais foram as maiores variações para baixo ou para cima, para você ir lá nas notas explicativas e tentar entender o que aconteceu. Beleza? Um negócio legal que eu não falei da análise fundamentalista é que as empresas normalmente têm um contato com o investidor. Então, se você for um investidor ou tiver interesse, você pode ir lá no relacionamento com investidores dos sites das empresas, mandar e-mail, questionar, ligar, que normalmente eles respondem. Tá? Eles respondem tirando as suas dúvidas sobre o balanço, sobre a demonstração financeira. Tá? Isso acontece, de verdade. Eu falo, pô, não entendi essa conta, não entendi por que variou assim, assim. Ou por que esse trimestre foi diferente do outro. Normalmente eles respondem. E aqui, por exemplo, nessa análise aqui de variação, deixa eu pegar o cursor aqui. A gente aqui rapidamente consegue ver aqui algumas variações. Ó, variações negativas na aplicação financeira. Variações, a gente vê que o conta de cliente, que é o contas a receber, não variou tanto. Isso pode ser ruim, porque o caixa dele está baixo, o dinheiro dele está baixo. E o que ele tem que receber dos clientes continua a mesma coisa, ou seja, não sabe se ele vendeu tudo e recebeu e vendeu mais, ou se ele simplesmente está tomando calote dos clientes. Isso pode ser ruim. Que ele aqui aumentou os estoques em quase 40%. E por que ele aumentou os estoques? Né? Ou ele não está vendendo, ou ele está produzindo mais. Parece que ele está produzindo mais, por quê? Porque aqui em máquinas e equipamentos, em imobilizado, ele aumentou em 118%. De 693 para 1,5 milhão. Ou seja, parece que ele está produzindo mais estoques para vender mais e ter mais receitas. Beleza? Então, essa é uma análise aqui de variação. Eu sei que essa análise aqui é mais complicada de fazer, né? Precisa de um tempo maior, mas só para vocês terem isso na cabeça. E no passivo também, além do que lembra-se, conta de patrimônio, né? Conta de patrimônio que eu estou falando. Então, olhei lá os meus ativos, bens e direitos, estou olhando aqui minhas obrigações, meus passivos, obrigações com terceiros, obrigações com sócios, patrimônio líquido. O que eu vejo aqui de variação? Eu vejo aqui empréstimos de curto prazo aumentou, duplicadas descontadas aumentou um pouco. O que é duplicadas descontadas? Ele comprando a prazo. Então, parece que ele não está tendo caixa para pagar à vista e aumentando as compras a prazo. O que é isso? Dívida, endividamento. Empréstimos, longo prazo, aumentou em 152%, ou seja, ele pegou um empréstimo bancário, aumentou bastante, dívida com terceiros, ou seja, aí você vai pensar em juros, em caixa que ele vai deixar de investir em alguma coisa e vai investir, vai ter que pagar essa dívida. Financiamentos também, então ele aumentou aqui em quase 1 milhão o dinheiro emprestado que ele pegou com os outros, com um banco aí. Parece que ele pegou um dinheiro emprestado com um sócio também, porque aumentou em 81% a conta de capital social. Então, parece que o sócio aportou capital também para crescer a empresa. Beleza? Até aí? Está indo rápido, mas é porque essa análise aqui é mais complicadinha, mas
Só para vocês entenderem o fio da meada aqui. E essa análise que eu fiz aqui de variação, etc., eu tenho os índices também para me ajudar. Por isso que é legal os índices, para você não ter que também dominar tanto a contabilidade para fazer isso. Mas se você souber o básico, onde que está aquelas contas no balanço, onde é que você pode achar para fazer o cálculo do índice, aí facilita. E aí a gente chega no nosso resultado. Então, a gente falou de patrimônio e agora está falando de resultado, desempenho. Como é que foi o resultado da empresa de um ano para o outro? Então, tem aqui uma receita de vendas, ou seja, eu vendi 4.700.000 no ano de 2007. E em 2008 eu vendi 4.425.000. Praticamente a mesma coisa, né? Reduziu em 7%, mas praticamente a mesma coisa. O custo. O que é o custo? É o que eu faço de sacrifício de ativos, o que eu faço de sacrifício de dinheiro, o que eu tenho que gastar para poder obter a receita, né? Ou seja, quanto que eu gasto com sucata de vidro, estanho, areia, para fazer espelhos para eu poder vender. Então, o que eu gasto com matéria-prima, com pessoas, com pessoal, para poder fazer o meu produto. Tá? Que o meu custo permaneceu praticamente a mesma coisa. Então, eu diminuí a receita e diminui o custo. Então, parece que eu vendi menos, né? Pouco, mas que eu vendi menos. Então, aqui você já veria a receita cair um pouquinho. Despesas operacionais. Reduziu 13%, mas manteve praticamente a mesma coisa. Outras receitas ficou aqui a mesma coisa. E você vê, resultado financeiro, 60% de variação. Então, já chama atenção. Por quê? Porque praticamente aqui dobrou a minha conta negativamente, né, de despesa financeira. Esse parênteses aqui é como se fosse negativo. E aí por quê, né? Uma das razões, você pode ver lá pelo patrimônio. Lembra que aumentou para caramba o empréstimo bancário e financiamento? Então, isso aqui está me levando a ter uma despesa financeira maior. O EBITDA fica antes. O EBITDA está aqui, ó. Tá? Por que o EBITDA está aqui? Porque o EBITDA leva só em consideração a parte operacional. Tá? Ele não leva em consideração juros e impostos aqui. E depreciação, que às vezes vem para cá para outras receitas. Tá? O que mais que está aqui? Tem pago imposto de renda, né? Dei lucro, pago imposto de renda. E chega aqui meu lucro do ano. Eu diminuí em 25% o lucro do ano. Você vê, né? Não, eu vendi um pouco menos, meu custo diminuiu um pouco, mas por causa dessa despesa financeira, o meu lucro final aqui diminuiu para caramba. Você viu, o meu lucro operacional não diminuiu quase nada, mas o meu lucro no que chama de bottom line, que é o final da linha, né, diminuiu em 25%. Então, isso aqui já seria um prejudicial aqui para essa empresa aqui, na análise, tá? Beleza? Até aí, muito rápido, tranquilo? Dá para entender, tranquilo? Qualquer coisa a gente volta aqui em outras oportunidades para explicar um tintim por tintim. Mas está indo até agora, pessoal? Tá chato? Pode falar aí, essa aqui é para ajudar todo mundo. Beleza, valeu, Nayana. Aí aqui eu vou passar depois os slides para vocês, mas é uns exemplos aqui do que eu falei, tá? Das análises, o que pode ter acontecido de acordo com as análises. Mas eu falei quase todos aqui. Eu já sei de cor, mais ou menos. Da imobilizado, o que isso aconteceu, que foi financiando imobilizado, e por isso teve uma redução em receita de vendas. E aí a gente chega nos principais índices e indicadores. Tá? O que é esses índices? É exatamente essa análise que eu fiz aqui,
mas porque no olho aqui eu já sei o que eu tenho que olhar, mas a análise te facilita. Pô, contabilidade é muito bom, já falei. Língua dos negócios, né? A língua dos negócios. Lembra sempre do Warren Buffett. O amigo dele perguntou o que a filha dele não sabia o que faria de faculdade, o que ela faria, né, com o conselho dele, né? Aí ele falou, se ela não sabe o que vai fazer, faz contabilidade, porque no mínimo ela vai aprender a língua dos negócios. Aí, ó. No mínimo vai ser útil para ela para alguma coisa. E aqui, aí nos índices, vai te ajudar a pegar, a saber onde é que está no balanço. Você tem que pelo menos saber onde é que está no balanço aquele grupo que você vai fazer o cálculo. Mas já vem o cálculo pronto ali do índice para você já fazer essa análise mais rápida, tá? Por exemplo, um exemplo aqui de índice de liquidez, né? Normalmente, índice de liquidez, quanto maior o índice, melhor, né? Então, a liquidez imediata, o que ela quer dizer? É obtida pela divisão das disponibilidades. O que é disponibilidades? Caixa, dinheiro, né? Caixa e bancos. Dinheiro. Divisão das disponibilidades pelo passivo circulante. O que é o passivo circulante? Dívidas de curto prazo com terceiros. Mede o caixa disponível para liquidar as obrigações de curto prazo, isto é, quanto a empresa possui de dinheiro em caixa nos bancos em aplicações financeiras de liquidez imediata para cada R$1 de passivo circulante. Então, o que eu faço aqui? E sempre comparativo, né? Lá em 2007, eu pego aqui disponibilidades sobre o passivo circulante. Então, pego lá na disponibilidades 163, 634. Então, vamos lá. Vamos usar aquele balanço que a gente estava usando antes. Tá zoado aqui, né? Então, vou lá no meu ativo. Se eu estou falando de disponibilidade de dinheiro, eu tenho que ir no meu ativo. Então, tem aqui em 2007, 163, 634. E vou dividir pelo total do meu passivo circulante. 1.300 passivo circulante, 1.340.957. Não sei se vocês estão vendo meu cursor. Faço aqui o cálculo. Opa! Faço aqui o cálculo. Chego em 0,12. O que quer dizer esse 0,12? Só de ver o cálculo já está estranho, né? Para você ver. 100 mil de caixa para pagar 1.340.000 de passivo circulante, que vai vencer até 12 meses, já é ruim, né? Já não precisa nem fazer o cálculo. Né? Mas qual a interpretação desse índice? Que a empresa tem 12 centavos de dinheiro, né, de ativo caixa, para pagar cada R$1 de passivo circulante. Ou seja, é um aviso para a empresa que ela vai ter que fazer caixa, né? Ela tem conta de clientes, ela tem outros ativos que ela precisa realizar para poder fazer esse caixa aqui. Isso aqui, no mínimo, teria que ser 1, né? Tá devendo. No mínimo, teria que ser 1. Porque vamos supor que ela feche, ou o shopping, essa aqui é BR Malls, o shopping fechou hoje. Ela não consegue botar o dinheiro no caixa para pagar dívidas de curto prazo. Sacou? Então, por isso que isso é perigoso. No mínimo, ela deveria ter 1 aqui. Ou seja, ter R$1 de caixa para pagar cada R$1 de passivo circulante. Então, mas lembre sempre dessa proporção. E aí, eu sempre comparo um ano com o outro para saber se for só um ano, né, que aconteceu da empresa ou se isso é algo comum. E, de novo, a empresa ficou ainda pior em 2008. Se em 2007 ela tinha 12 centavos para quitar cada R$1 de passivo circulante, ela passou em 2008 a ter 8 centavos, ou seja, está piorando só. Ela não está realizando o dinheiro na medida em que ela precisa. O que isso leva? Leva a empresa a se endividar ainda mais, porque ela vai ter que pegar dinheiro emprestado para conseguir quitar as dívidas dela. Então, ela vai se endividando com terceiros. E se endividar com terceiros significa que ela vai ter juros. Juros passivos, que significa que ela vai ter despesa de juros, que significa que vai reduzir o lucro. Beleza? Óbvio que você fala, mas a empresa tem outros ativos, né? Então, por isso que eu tenho outros índices. Tem aqui índice de liquidez corrente.
O que é índice de liquidez corrente? Ele vai pegar todo o meu ativo circulante, ou seja, ativos que eu espero realizar em até 12 meses, e vou dividir pelo meu passivo circulante, minhas obrigações de curto prazo de até 12 meses, para medir o caixa que eu posso gerar nesse curto prazo para liquidar essas obrigações que eu tenho que pagar. Quando eu faço essa divisão aqui, e chego lá no 1.960.000, que é o meu ativo circulante, vamos voltar lá no balanço. Ó, o caixa era 1.163.000. Já o ativo circulante é 1.960.000. Por quê? Porque eu tenho um valor grande aqui a receber, que eu tenho que botar no bolso, que é a minha venda a prazo, e os estoques que eu produzi, mas não vendi. E se eu vendi, eu ainda não botei esse dinheiro no bolso. Eu só vendi a prazo. Então, pego aquele 1.960.000, divido por 1.340.000 e cheguei a um índice bem melhor. Ou seja, se lá na liquidez imediata eu tinha 12 centavos de caixa para pagar cada R$1 de passivo circulante, aqui na liquidez corrente o negócio fica melhor. Eu tenho R$1 de ativo circulante para quitar cada R$1 de passivo circulante e ainda sobram 46 centavos de cada R$1 desse. Tá? Vou poder pagar, ainda vai sobrar. Mas eu tenho condições para isso acontecer. Eu preciso realizar, preciso girar meus estoques, preciso cobrar do meu cliente para eu poder receber isso no prazo. E a situação melhora em 2008. Mas melhora por quê? Lembre, melhora porque eu aumentei meus estoques com aumento no imobilizado. Mas eu ainda não estou conseguindo botar o dinheiro no bolso. Beleza até aí? Aí veio alguém e falou assim, pô, esse índice da liquidez imediata, que só leva em consideração caixa, é bem conservador. Só que esse aqui, do corrente, é muito aberto também, né? Então, a gente precisa de um mais no meio termo, mais moderado. Então, eu tenho a liquidez seca. O que é a liquidez seca? Ela faz essa divisão do ativo circulante, mas tirando a conta de estoques. Porque eu não sei, não tem previsão de quando que eu vou conseguir vender aqueles estoques, né? Então, ela pega todo o meu ativo circulante, tira os estoques e divide pelo passivo circulante. Fazendo isso aqui, né, ativo circulante, aquele 1.960.000, menos 750.000 dos estoques, eu chego em 1.209.000, divido pelo total do passivo circulante e chego numa situação de 73 centavos. Estou bebendo a serva, não é? Quem dera. Eu já fiquei fitness, andei de bicicleta e tudo, mas amanhã eu volto a beber. O 0,73 centavos para cada R$1 de passivo circulante. Ou seja, não está o ideal ainda, mas também não está tão ruim quanto o da liquidez imediata. Ou seja, ficou meio a meio. Ficou mediano aqui, moderado pelo menos. Em 2008 esse índice melhora um pouquinho, porém, ainda não é o ideal. Tranquilo? Fez sentido para vocês esses índices de liquidez? Índice é bacana. Só que, assim, normalmente você vai ver esse índice aqui das empresas brasileiras dependendo da empresa muito ferrada. Tá? Porque dificilmente uma empresa brasileira é difícil ter caixa, porque paga-se muito imposto e a folha salarial também consome bastante caixa durante o mês. Tá? Mas tem que ser levado em consideração. Tem esse outro que é da liquidez geral, que é pegando tudo, total de ativo versus total de passivo, tá? Para ver medir a capacidade macro da empresa de gerar caixa. Beleza? Aí você vê que deu uma piorada de um ano para o outro, mas isso aqui é alguma coisa mais macro. Normalmente se usa muito liquidez seca e liquidez corrente se usa muito, tá? Liquidez seca você ouve mais.
tá? Que é o que faz mais sentido também. Outro índice aqui que é o índice de endividamento, que é quanto menor, melhor, né? Que diz quanto que a empresa está endividada com terceiros e quanto que ela está endividada por capital próprio. Ou seja, quanto que o sócio está aportando na empresa e quanto que ela está pegando dinheiro emprestado com o banco. Isso é uma medida importante, por quê? Porque pegar dinheiro emprestado com o banco, você vai ter juros. E juros não tão legais, porque estamos no Brasil, né? Juros altos. Mas, quando você está endividado com sócio, também não é tão bom, mas pelo menos é como se você tivesse endividado com pai e mãe, né? Pai e mãe, normalmente, né? Tem exceções, mas normalmente não cobra juros quando empresta dinheiro, né? Então, você pode ter aí um investidor ou um sócio, até sócio pessoa física, né? Não estou só falando de sócio pessoa jurídica, né? Mas um sócio pessoa física, um sócio pessoa jurídica que empresta dinheiro para a empresa. Isso acontece muito com mútuos, né? Mútuo é uma figura do direito que é um empréstimo, né? Empréstimo com partes ligadas. O que é partes ligadas? São empresas do mesmo grupo econômico. Então, você vê o Coca-Cola, né? Tem a Coca-Cola Company nos Estados Unidos, que é a mãe das Coca-Colas no resto do mundo. Então, tem a Coca-Cola Company aqui no Brasil e outras fábricas dela, Rio de Janeiro Refrescos, por exemplo, outras fábricas de Coca-Cola, em que é comum você ter esses mútuos você pega um empréstimo com a empresa americana, fica aqui um tempo sem pagar, sem juros, normalmente. Então, esse índice é muito bom de levar em consideração. Você vai ver se o cara vai ficar ferrado com o banco ou não. Que é esse aqui, capital de terceiro. Você pega o passivo exigível e divide pelo passivo total. O que é o passivo exigível? É o passivo normal, né? Pega o passivo com obrigações com terceiros e divide pelo endividamento total. Aqui a empresa tinha 61% de capital com terceiros. Se ela tem 61% de capital com terceiros, ao contrário, ela tem 39%, né? Menos 100%, menos 65%, menos 61%. Tenho 39% de endividamento próprio, com sócios. Tá? Esse valor dá uma diminuída ainda, porque lembra-se que ele aumentou bastante o passivo dele lá de endividamento com o banco. Então, esse valor ainda dá uma aumentada de obrigação com terceiro em 2008. Você pegar aqui, ó, o que é PT? O balanço total, tá? Não é parte dos trabalhadores, não. Então, você pegar aqui, ó, o que quer dizer esse índice? Eu pego o total do passivo, que é passivo com terceiros circulantes, passivo com terceiros não circulantes, passivo com sócio, que é o patrimônio líquido. Então, faço esses dois de terceiros sobre o todo e esse aqui com sócio, que é o capital próprio, sobre o todo. Tá? Essa é a mágica desse índice aqui. Encontrar uma empresa que tem endividamento próprio é muito bom. Tá? Você dá um indício maior do que se ela tem endividamento com banco. Questão de endividamento, é percentual. Isso aqui não precisa ver agora não. Vamos partir para o índice de desempenho. O que é o índice de desempenho? São as margens. Tá? Então, você vai ver muito isso aqui também. Uma das margens é considerando o EBITDA, mas vamos considerar sempre o seguinte. Quando eu falo em margem de desempenho, eu sempre vou pegar como base de cálculo as vendas líquidas, que é a receita líquida de venda. Está vendo aqui o 4793? Se eu estou falando de desempenho, eu estou falando de DRE. Tá? Estou falando de demonstração do resultado do exercício. Não é mais patrimônio, não é mais ativo, passivo e PL. É resultado, receitas e despesas. Então, a base vai ser sempre essa aqui, receita líquida de vendas.
4.793, 4.425. Tá? Sempre o lucro ou uma parte aqui do lucro sobre o total de receitas. E aqui os lucros, né? Lucro líquido do exercício, lucro antes do IR, lucro operacional, lucro bruto. Então, como é que funciona a margem? Ela vai descendo em escadinha. A margem bruta é a divisão da margem de lucro bruto, né? Lucro bruto sobre as vendas líquidas. Então, tenho esse 1.171 sobre o 4.793. O que é isso aqui? Opa, caraca, de novo eu fui ao contrário, né? O que é isso aqui? É que esse 1.171 e 1.152, que é o quê? Receita líquida de vendas menos o custo. Ou seja, eu estou vendo só o que tem a ver com a minha operação. Só o que tem a ver, se eu for a Vale, só o que tem a ver com a venda de minério de ferro. Se eu for a PetroRio, tudo que tem a ver só com a venda de barris de petróleo, tá? Só com a operação da empresa. Então, tem uma margem bruta que chega em 24,44% e aumentou em 2008 em 26%. E aí, qual a razão de eu fazer esse cálculo por escadinha? Que eu vou comparar uma linha a outra do balanço. Por exemplo, a margem bruta é 24% e 26%, eu vou ver onde é que está o gargalo nesse resultado. Vocês já sabem quem já falou, mas ó, quando eu desço aqui, eu pego o lucro operacional de 411 mil. Onde é que está esse lucro operacional? Está mais embaixo na DRE. Se o lucro bruto está aqui, o lucro operacional está aqui, 411. Depois ó, do resultado financeiro. Então, margem bruta 24 e 26. Margem operacional 8 e 6. Ou seja, já sei que tem um gargalo da minha operação, né, da minha operação em si, de vendas do meu core business, que chamam, para a minha operação em si. Por que está administrativo, por que tem de juros, porque diminuiu muito a margem. Né? E a gente viu que o gargalo está naquela despesa financeira. Ó, o gargalo foi isso aqui. Que arrastou, que arrastou o nosso lucro. Beleza? Isso normalmente você vê também, vem pronto, né? Mas esse você consegue ver como é que foi o desempenho da empresa por setores, né? Setores do resultado. E o lucro líquido, que é o lucro final, né, do bottom line lá do balanço, sobre as receitas de venda. Tá? Só que o legal de usar o lucro líquido é para calcular aquilo que a gente falou do ROI, né, e do ROI, do ROIC e do ROI, que é o retorno sobre investimento, que eu pego o lucro líquido e divido sobre o ativo total. E quando eu pego o retorno sobre PL, o lucro líquido e divido pelo PL, que eu vejo o quanto que a empresa está tendo de lucro pelo investimento em patrimônio líquido. Então, isso aqui, sobre ativos, né? Essa margem de retorno sobre ativos vai dizer para você, como investidor, quanto que se a empresa está tendo um retorno, quanto que ela pretende investir a mais. Então, vamos supor que ela investiu no novo Campo Fabril aí e não está tendo retorno nos últimos anos de retorno sobre esse investimento. Ela pode pensar em descontinuar ou em não seguir essa política de comprar novos ativos, tá? Porque não está vendo aumentar o índice. Tá? Ou se livrar daquele ativo está inflacionado no balanço. Tá? Mas isso vai determinando a política de investimento, principalmente no que vocês já ouviram falar ou já leram de CAPEX.
Tá? CAPEX é tudo que é investimento, é uma palavra financeira de everyone. CAPEX. Tudo que é investimento em imobilizado, em ativo imobilizado. Tá? Normalmente em imobilizado da operação em si, para aumentar lucro. E não um veículo para o diretor, por exemplo. O retorno sobre PL é importante para medir se o sócio ainda quer investir nesse negócio ou não. Que é, você obtém esse índice. E aí você está vendo que de um ano para o outro diminuiu. Diminuiu por quê? Porque o lucro diminuiu? Nem tanto, né? O lucro permaneceu praticamente o mesmo. O que aconteceu? O PL aumentou. Lembra que teve um acréscimo de PL que a gente viu lá no balanço patrimonial? Então, por mais ter ido de 30 para 16, o que significa esses índices? Que eu fazia muito lucro com pouco. Agora, eu estou fazendo o mesmo lucro com muito, que aumentou. Ainda está bom o índice, mas talvez eu só consiga ver se esse índice vai melhorar ou não daqui a 1, 2, 3 anos. Tá? Se eu conseguir pegar esses 400 mil a mais que foi aportado no PL, se eu conseguir transformar ele proporcionalmente em lucro. Tá? Isso aqui é complexo. Mas lembre-se, por exemplo, o cara está lá, investidor ou até os sócios, né? Querem que isso aqui seja maior do que o retorno sobre o investimento seja maior do que qualquer outro investimento que ele possa fazer, né? Senão ele vai embora, ele tira o dinheiro desse investimento, né? Vai investir em outra coisa. Né? Isso acontece muito quando o cara gira a carteira na bolsa, né? Aconteceu recentemente, quando teve a intervenção lá do Bolsonaro na Petrobras, o pessoal tirou o dinheiro da Petrobras e aí você vê, porque espera não ter o retorno lá na frente, mas tirou. E o que ele fez com aquele dinheiro? Normalmente o cara foi para outra empresa de petróleo. Foi para PetroRio, foi para Enalta, foi para... ou saiu do Brasil mesmo, né? Mas foi para RR Petróleo, 3R Petróleo. Foi para outra empresa. Também porque que teria os mesmos fundamentos da Petrobras. Beleza? E é isso, pessoal. Aí que eu tinha hoje para falar sobre os índices, para vocês saberem como é que esses índices são calculados, mas só para relembrar aqui, esses índices você acha ele já feitos, né? Então você vai lá aqui no... Eu lembro que eu mostrei para vocês o Norte Fundamentos, né? Mas tem outro que vocês mandaram também na aula passada, que eu gravei aqui em algum lugar. Você vai aqui, bota aqui card, e você vai ver é de graça aqui, tá? Não precisa ser assinante. Você vai ver esses índices normalmente já calculados, tá? Então, assim, valor de mercado, price to book, eles botam uns nomes bonitos, né? Mas vai ver que é o lucro líquido que a gente viu, que é aquele último lá do balanço. O EBITDA, que é o lucro operacional. Quanto está a dívida líquida dele. Retorno sobre investimento, retorno sobre ativo. Então, todos esses índices, quanto é o patrimônio líquido, quanto que é a margem bruta, quanto que é a margem operacional, a margem EBITDA daquela margem operacional. Então, você consegue ver aqui o cálculo sendo feito, né? É bom você saber, agora vocês sabem pelo menos o que é a margem bruta, né? O que ele usou para chegar nesses 29, 79, 72%. Mas normalmente os índices é bom para você saber interpretar, mas não calcular, né? E tem um outro site bonzão também que o pessoal mandou da última vez. Eu salvei aqui em algum lugar. Beleza, pessoal? Acho que por hoje foi. A gente pode depois, nas outras oportunidades, aí pegar mesmo um ativo,
que era o nosso que é o nosso intuito, né? Pegar um ativo, ver o que tem de fundamentos, comparar, e o Murilão fazer a análise técnica também desse. Foi, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Calma aí que tá tendo no chat aqui. Inclusive para negócio, questão da margem líquida, com certeza. Com certeza, Nayane. Obrigado, Alexandre. Valeu, Nayane. Valeu, Denis. Obrigado, pessoal. Valeu. Vou mandar esses slides aí para vocês. Só vou tirar o nome da FGV aí para depois a FGV não brigar comigo. Mas é meu mesmo material. Mandei para vocês terem de consulta. Obrigado, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão vou parar de gravar aqui. Valeu, valeu, André. Vou parar aqui a gravação.